Olá! Nesse vídeo eu vou discutir o estudo número 1 do Opus 37 de Dont, que eu ainda não analisei. Eu estou fazendo fora de ordem em função de necessidades de alguns dos meus alunos, né? E aí estou tornando esses vídeos públicos ao invés de gravá-los só para os meus alunos. E hoje vamos falar sobre o número 1, que é um estudo que eu nem sempre passo de cara para os meus alunos. Às vezes eu passo um pouco mais tarde. Eu começo pelo 2 e deixo um para um pouco mais tarde. Nesse momento eu tenho uns 3 ou 4 alunos que estão fazendo exatamente isso, com quem eu deixei para fazer o número 1 depois. Ele é um estudo em Mi bemol, compasso 3/8. E existe uma tradição de tocar quase a primeira página inteira dele, até a metade do compasso 16. Existe uma tradição de tocá-lo inteiramente na primeira posição, para daí trabalhar de um modo especial essas mudanças de corda um pouco mais rápidas. De um modo geral, eu conheço essa tradição, mas é muito raro eu trabalhar assim com os alunos. O próprio Galamian escreve que até ele escreve os primeiros X compassos e meios, ele diz que podem ser feitos desta forma. Né? Tem uma certa quantidade aqui de compassos que ele escreveu, podem ser tocados inteiramente na primeira posição, e aí ele justifica exatamente por isso, para trabalhar as mudanças de corda, certo? Eu vou trabalhar aqui alguns dedilhados, eu vou colocar alguns dedilhados que eventualmente eu uso a maior parte dos dedilhados do Galamian, a gente sempre acaba mudando alguma coisinha ou outra, né? Agora, como praticá-lo? Como treinar a execução desse estudo? A gente pode simplesmente pensar como se cada fusa no início fosse uma semínima e trabalhar arcadas de 4 tempos no início. Amacie ao máximo as mudanças de corda, se você for fazê-las, quando estiver estudando lento assim. Seria esse, basicamente, o processo de estudo, com essas mudanças de corda muito lentas, muito bem preparadas. Porque se você estudar com as mudanças um pouco rápidas, né, que é uma coisa que às vezes, quando a gente é mais iniciante, a gente acaba cometendo esse pequeno erro. Se você trabalha mudanças rápidas, muito rápidas, quando está estudando lento, você tem que pensar que depois a compressão que o teu cérebro faz de todo esse processo vai tudo se comprimir na mesma proporção. Então, você vai ter dificuldade de fazer essa mudança, porque ela vai ficar rápida demais. Então, quando estiver estudando algo lento, tenha certeza de que as mudanças de posição estão totalmente sob teu controle e mais lentas do que provavelmente serão na hora de tocar aquele estudo, aquela obra a tempo, certo? Feito isso, depois, quais seriam os processos de aceleração? Dá para pensar naquele processo que vários professores de vários instrumentos usam, que o professor Paulo Bozizio chama de sincronias e correlações, de fazer. Digamos, uns 4 compassos de cada vez. Primeiro nesse processo, parando nas notas ímpares. Depois parando nas pares. Desculpa?
depois parando a cada 4 notas. Parei na primeira, para na segunda. Para na terceira. Para na quarta. Daí, se você ainda não tem familiaridade com esse processo, talvez você sinta a necessidade de fazer isso um pouco mais lento. Ao fazer isso um pouco mais lento, a minha sugestão é que daí você divida um pouco os arcos, exatamente como o Basílio sugere. Aí pense, como os arcos são ligados muito longos, para você não ficar com o arco eventualmente um pouco espremido, divida um pouco os arcos. Só daí procura amaciar muito as mudanças de direção de arco. Quando você conseguir fazer esse processo um pouco mais rápido, aí você trabalha com o arco original para depois tocar o estudo como ele tem que ser. Existem questões de afinação. Esse estudo não é um estudo tão complicado de afinação quanto outros do Don't. Mas, por exemplo, eu quero destacar alguns detalhes. O estudo tem uma repetição no meio, eu ignorei a repetição para continuar a numeração. Tá? Então ele tem 20 compassos na primeira parte, a segunda parte eu comecei com o compasso 21. Ok? É isso mesmo, exatamente. Exatamente. Compasso 21. Aqui o Galamian propõe que eu acho que é o dedilhado mais fácil, mas ele tem esse portamento que nem sempre a gente gosta, a gente hoje tenta evitar um pouco mais de portamento. Pode ser assim. Subir no semitom. Só que o problema você está com essa forma, com todos os tons, né, entre primeiro e terceiro, 2 tons, e você vem para essa forma na qual o terceiro dedo provavelmente tem que ficar um pouquinho mais em pé. Então daí você tem que tomar muito cuidado para calibrar a mudança, para pensar nessa forma. Aqui você está com Dó e Mi, aqui você está com Ré e Fá. A distância diminui, os dedos se contraem um pouquinho, certo? Então, essa é uma questão de afinação. Isso vai acontecer de novo no compasso 34. E além disso, tem 2 pegadinhas de arco que quase sempre acometem os alunos. Os alunos são pegos de surpresa na aula. O estudo basicamente tem 3 tempos por arco. No finalzinho da primeira parte, no finalzinho da segunda, tem 2 arcadas de 5 tempos, que avançam mais 2 tempos além de um compasso. E o aluno é pego de surpresa. A gente precisa economizar o arco no início da arcada. Se você se der conta no meio da arcada, você não vai conseguir tocar a frase inteira. Então eu vou tocar por um momento, o finalzinho da primeira parte. Eu vou tocar a partir do compasso 15. Isto, compasso 15. É aqui. Economiza já. Daí tem os acordes finais da primeira parte. Se você só se der conta disso na metade da arcada, você não vai conseguir tocar o final. Certo? E a mesma coisa no finalzinho do estudo. A gente está em segunda posição, pelo meu dedilhado. Certo? Então, esteja atento a isso. Se for necessário, faça um sinalzinho. Antigamente, em orquestra, como isso economizar ar,
Eu conheço gente que no início da arcada coloca um cifrão de dinheiro, economizar. Porque em inglês, save pode significar tanto economizar dinheiro quanto economizar numa situação dessas, né? A gente usa a expressão economizar também. Tem gente que coloca um símbolozinho de cifrão. Alguma coisa você tem que fazer, se você está esquecendo de economizar aqui, para evitar que isso aconteça na hora que você tocar para o seu professor, na hora da prova, que é quando a gente fica um pouco mais nervoso e a gente acaba deixando de prestar atenção num detalhe como esse, que é muito importante. Os acordes, no final da primeira parte e no final da segunda. No meu entendimento, o primeiro deve ser feito com leveza e pouco arco e atacar as 3 notas juntas. O segundo, a gente pode quebrar levemente e aí ele é mais longo. A mesma coisa no finalzinho. Certo? No meu entendimento, essa é a melhor maneira de trabalhar esses acordes. Esse é o número 1 do Don't. Eu vou seguir trabalhando, falando sobre eles, mas também estou começando uma série sobre o Kreutzer em breve. Um abraço a todos, até a próxima.